Bom dia, irmãos, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos também hoje ler aqui em Colossenses capítulo 2, verso 6 e verso 7 e o verso 19. Portanto, como recebestes o Cristo Jesus, o Senhor, andai nele tendo ainda arraigados e sendo edificados nele, retendo a cabeça, da qual todo o corpo, sendo ricamente suprido e entrelaçado por meio das juntas e ligamentos, cresce com o crescimento de Deus. Colossenses 2,7 fala de ser edificado em Cristo. Quando crescemos em Cristo, somos edificados nele. Anos atrás, considerava a edificação em 2,7 uma referência a ser edificado com os santos. Mas esse não é o sentido aqui. O significado aqui é que nós próprios precisamos ser edificados. Crescendo, a edificação do corpo depende da edificação individual e pessoal de todos os membros. Se um membro não for edificado, não poderá ser edificado no corpo. Para ser edificados no corpo, precisamos primeiro ser edificados em nós mesmos. Quando nos tornamos membros edificados, somos capazes de ser edificados com os outros no corpo. Portanto, a edificação 2:7 não é a do corpo coletiva, mas a dos membros individualmente. Em Efésios 4:16, por outro lado, temos a edificação do corpo coletivamente. Se quisermos andar em Cristo, precisamos absorver suas riquezas estando arraigados nele e ser edificados como membros individuais do corpo. Precisamos aprofundar as raízes em Cristo para absorver mais de suas riquezas. Então cresceremos e seremos edificados nele. Tendo cumprido essas duas condições, seremos capazes de andar em Cristo. Em Colossenses 2:9, Paulo diz: retendo a cabeça, da qual todo o corpo, sendo ricamente suprido e entrelaçado por meio das juntas e ligamentos, cresce com o crescimento de Deus. Reter a cabeça equivale a permanecer em Cristo. É claro, reter a cabeça indica que não estamos separados, cortados dele. Na época em que Paulo escreveu aos Colossenses, estes haviam sido um pouco separados de Cristo pela cultura. A cultura pode ser uma forma de isolamento que nos afasta de Cristo. Reter a cabeça é permanecer em Cristo sem que haja isolamento entre nós e Ele. As palavras da qual no versículo 19 indicam que algumas coisas fluem da cabeça para fazer o corpo crescer. O crescimento do corpo depende do que provém de Cristo como a cabeça, assim como o crescimento de uma planta depende do que entra nela do solo. Se uma planta não absorver nutrientes do solo, não pode crescer. Do mesmo modo, se não recebemos o que provém de Cristo como a cabeça, o corpo não pode crescer. Reter a cabeça, portanto, equivale a estar arraigados em Cristo como solo. Primeiro o crescimento individualmente e depois coletivamente. O crescimento individual se torna o crescimento coletivo. Portanto, não só os membros são edificados individualmente, mas o corpo é edificado coletivamente. O nosso corpo físico ilustra qual se edificado coletivamente. Todos os membros crescerem e edificarem a si mesmos individualmente. O corpo será edificado. Após uma igreja estar numa cidade por certo tempo, pode ser que surja atrito entre os santos, até mesmo entre os líderes. Como a igreja pode ser edificada se houver atrito? Junto com atrito, deve também haver crescimento. O crescimento anulará o efeito do atrito
e posso testificar que isso, nesses anos todos, na vida da igreja tem havido muito atrito, causado pelo inimigo. Mas o crescimento em Cristo tem eliminado o atrito, portanto, podemos estar contentes, juntos e ser de fato um. As deficiências entre nós são preenchidas com as riquezas de Cristo, então crescemos individualmente e coletivamente. Essa é a autêntica edificação da igreja. A edificação da igreja é baseada na edificação dos membros individuais. Além disso, a edificação dos membros depende do crescimento deles, que por sua vez dependem de estar arraigadas em Cristo e absorver as riquezas de Cristo, as quais se tornam o próprio elemento com o qual os membros crescem. Amém. Jesus é o Senhor.